Não troque ouro por bronze. Não existe outro evangelho, mas certamente ele pode ser misturado com outra coisa e se tornar algo pervertido e sem poder. E esta é uma estratégia do diabo para tentar anular o poder de Deus liberado no evangelho. Por isso, não troque a graça pela lei. No capítulo 1 de Gálatas, no versículo 6 a 8, o apóstolo Paulo fala assim: Admira que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns de vós perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Nesta passagem, o apóstolo Paulo escreve essa advertência tão séria. Por quê? Porque eles haviam abandonado o evangelho da graça. Paulo diz claramente que o evangelho é o evangelho da graça. A graça é o evangelho. Eu não aceito essa mensagem de graça que você prega. Muitas pessoas falam isto e é preciso advertir que, na verdade, quando ela fala isso, está rejeitando o evangelho. Como uma pessoa diz amar a Deus, ser cristão e rejeitar o evangelho? O evangelho hoje foi tão deformado, tão distorcido, que as pessoas nem mesmo reconhecem o evangelho ensinado pelos apóstolos. Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, mas não somos salvos pelas boas obras, como lemos em Efésios capítulo 2, versículo 8. A justiça pela fé estava sendo atacada nas igrejas lá na Galácia, e ainda hoje, em nossos dias, a igreja também é atacada. Por isso o apóstolo Paulo diz: Admiro-me que vocês estejam tão rapidamente se afastando daquele que vos chamou para a graça de Cristo. O evangelho é o favor imerecido de Cristo para nós. Algumas pessoas ensinam que nós somos salvos pela graça, mas precisamos manter a nossa salvação pelas obras. Isso é uma grande mentira, porque a salvação ela é por meio de Cristo Jesus. O homem não pode tomar crédito nenhum de sua salvação. Quando o verdadeiro evangelho é pregado, nós somos curados. Quando o verdadeiro evangelho é pregado, nós começamos a prosperar em tudo que fazemos. Quando o verdadeiro evangelho é pregado, nós temos o evangelho como nosso remédio. E se nós estamos precisando de alguma coisa, o evangelho é como se fosse o nosso banco. Por quê? Porque o evangelho da graça vem sobre nós pela bênção de Deus. O diabo, ele ataca o evangelho para que seja mudado e distorcido, mudando e distorcido. Não há outro evangelho. A graça de Cristo é o único evangelho, mas há alguns que pervertem este evangelho. O apóstolo mesmo diz que se um anjo do céu, não um anjo caído, mas um anjo celestial, aparecer anunciando outro evangelho, seja anátema. Se alguém pregar qualquer outro evangelho, também seja anátema. Mesmo que esse evangelho venha parecido com o evangelho da graça, mas não é o evangelho da graça, porque só através de Cristo é que nós temos a pregação do verdadeiro
evangelho. Gálatas 1 a 10, Gálatas capítulo 1, versículo 10 fala assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda os homens, não seria servo de Cristo. Quando prega a graça, você agrada a Deus, mas não agrada aos homens. Muitos falam assim: Deus tem feito a obra, mas você precisa fazer a sua parte. As pessoas se sentem importantes quando pensam que também estão contribuindo para a sua salvação. Mas a graça nos coloca todos na mesma posição de impotência. Aquilo que Cristo fez em mim, fez em você, nós não podemos fazer. Não há espaço para a obra humana. Toda a obra foi consumada por Cristo. E a nossa parte é simplesmente crer e aceitar esta verdade. Por isso, nós não devemos rejeitar a graça. É muito grave quando rejeitamos a graça salvadora de Cristo. Veja bem, o pecado contra a graça é o pecado de rejeitar Jesus, porque a graça não é uma doutrina, é uma pessoa, o próprio Senhor Jesus. O pecado de rejeitar a graça é pior do que o pecado de sodomia que habitantes de Sodoma e Gomorra cometiam. A chave para alcançar esta geração é ir até as pessoas e demonstrar as obras poderosas, orar por elas, não julgar elas, ir até elas dizendo: o Senhor ama você. Você tem algum pedido? Estou aqui não para julgar, estou aqui para orar por você. A verdade é que o mundo ficará cada vez mais sombrio, mas a glória do Senhor resplandecerá sobre nós, como está lá em Isaías 60, versículo 2. A luz brilhará mais do que qualquer outra coisa. A escuridão acentua qualquer luz, ainda que seja pequena. Ou seja, se no lugar escuro aparecer uma ponta de luz, esta luz resplandecerá. Por isso não devemos trocar ouro por bronze. No lugar de escudos de ouro que Salomão fez, Roboão fez escudo de bronze. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 12, o versículo 9 e 10. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar desses, fez Roboão um escudo de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Roboão trocou o ouro por bronze. E isso tem um significado muito importante. Efésios, no capítulo 6 fala assim: embraçados sempre no escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios, capítulo 6, versículo 16. Ainda no capítulo 6 de Efésios, diz que a fé é um escudo, o escudo da fé. Ouro aponta para a glória de Deus e a sua justiça. A prata, ela simboliza a redenção, mas o bronze é um símbolo de condenação e juízo. Isso significa que o escudo da fé é totalmente baseado no dom da justiça. Quando deixamos a justiça da fé, estamos tomando outro tipo de escudo, um escudo feito de bronze, que fala de condenação. Por isso, não devemos trocar a graça pela lei. O inimigo está querendo tirar a glória da justiça pela fé e colocar a condenação no lugar, quando nós trocamos o ouro pelo bronze. A fé genuína por uma fé que não é genuína. O escudo de ouro é a fé, a defesa do crente. Muitos estão tomando os escudos de bronze, que nos fala de condenação. E, em vez da justiça pela fé, as pessoas estão pensando que o julgamento é conteúdo do Evangelho.
Na verdade, o conteúdo do Evangelho é a graça salvadora de Cristo Jesus. Quando nós trocamos o ouro por bronze, quando arrumamos substitutos humanos para a glória de Deus, quando tiramos a nossa fé em Deus e colocamos em alguma coisa, quando mantemos a aparência com a realidade do ouro. O bronze pode ter a mesma cor, mas não é a mesma substância. E Deus, ele abomina a aparência sem realidade. Significa que tudo continua funcionando como antes, mas sem glória alguma. Isso tudo acontece quando nós trocamos o ouro pelo bronze. Em 2 Crônica 12:12 diz que havia coisas boas em Jerusalém. Hoje na igreja também naturalmente existem coisas boas, mas a glória está associada à verdade do Evangelho. Existe glória entre aqueles que pregam a condenação, mas nós queremos a glória da justiça de Deus, não a glória da justiça dos homens. O diabo tem conseguido fazer uma completa inversão de valores, de modo que, quando o evangelho é pregado hoje, ele é tido como um falso evangelho. É impressionante como a verdade simples do evangelho produz tanta resistência no homem religioso. Aqueles que pregam uma mistura de lei e graça sempre parecem agradáveis, mas estão debaixo de maldição. Ou seja, aqueles que pregam uma mistura da lei e graça, sempre, eles até parecem agradáveis, mas estão debaixo de maldição. Por quê? Porque eles estão querendo anular a graça salvadora de Cristo. Tenha um coração singelo para receber a verdade do Evangelho da graça. Quanto mais você abre para receber a graça, mais graça tem Deus para derramar sobre você. Por isso, meu querido, minha querida, não troque o ouro pelo bronze. Ouro é aquilo que é firme, que é fiel, que é justo, porque quem faz tudo isso é a própria justiça de Deus, não é o homem para que se glorie, mas é para o Senhor, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Amém?